Bom, gente, voltamos com tudo. Vamos esperar que a internet não dê problema mais. Vamos lá. Acho que perdemos alguns telespectadores, mas vamos retomar. Bom, gente, eu até apaguei a transmissão anterior. Boa noite, muito obrigada pela presença. Ai, que bom, que bom. A internet está muito oscilante aqui hoje, lembrando que a internet da minha casa está com defeito. Eu tô sem internet em casa, tô sem... Ai, que bom, isso aí. Sejam bem-vindos todos. Tô sem internet aqui em casa, então tô com a internet do celular, que é sempre mambembe. Aqui no Brasil é uma loucura, né? Não importa a operadora, a sua internet é sempre muito ruim. Mas vamos seguir com a nossa pequena aulinha. Né, lembrando que eu vou falar hoje, boa noite, gente, eu não consigo ler os nomes de vocês. Ai, meu amigo, Ricardo, meu amor, te amo. Bom, eu não consigo ler os nomes de vocês, mas muito boa noite, muito obrigada pela presença novamente. E como eu havia dito, como eu havia prometido, eu trouxe hoje para vocês, pelo menos a intenção é essa, se nós conseguirmos, né, seguir com a aula até o final, eu trouxe hoje para vocês uma questão que caiu no provão da Procuradoria-Geral do Estado aqui do Rio de Janeiro, né, num provão antigo, uma questão que versa acerca da... Oi, Pedra, meu amor. Ai, tudo bem, querida, ótimo, muito legal, seja bem-vinda sempre, gosto muito de você sabe. Bom, uma questão que é bastante demandada em concursos, mas não muito explorada pelos autores, né? Os autores, quando se dispõem a falar acerca da dação em pagamento, eles falam de forma bastante breve. Eu não sei que questão caiu no MP, eu ouvi muito por alto, mas eu posso trazer amanhã para vocês, ou até mesmo no sábado, tá certo? Eu sempre procuro apresentar um tema a vocês que foi pedido, né? O tema sempre escolhido por vocês, mas voltei. Quem é? Uberlândia. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença, tá? Então, os temas que são tratados aqui, obrigada, os temas que são tratados aqui são temas escolhidos por vocês, né? Porque de nada adianta eu estar aqui, né, escolher um tema que me é prazeroso, sem que isso seja proveitoso para vocês. Eu não consigo ler os nomes. Leiloca, oi Leiloca. Obrigada, querida. Bom, então é isso, gente. Vamos falar agora, finalmente, a respeito da dação em pagamento e das São José do Rio Preto. Um beijo, queridos. Vários beijos. Bom, da dação em pagamento, das correntes, né, afetas à dação em pagamento. Repiso, essa é uma questão que caiu no provão da Procuradoria-Geral do Estado aqui do Rio, né? Eu costumo abordar aqui questões de prova, obviamente que questões discursivas, porque a questão objetiva fica desinteressante, né? Porque eu teria que ler todas as assertivas para vocês, então a abordagem se torna bastante maçante, mas algumas delas vou selecionar, tanto de financeiro quanto de tributário, econômico também, vou selecionar aquilo que for mais interessante, de sorte a dividir aqui com vocês nesse espaço que é tão democrático. Bom, gente, vou começar a nossa aulinha, vou deixar de responder alguns comentários por hora, depois eu falo com vocês novamente. Muito obrigada pelos compartilhamentos todos, muito obrigada pela atenção, pelo carinho de vocês, né, pela audiência. Estamos aqui, né, tarde da noite, posso nem olhar no meu relógio a hora que ele também parou. Aqui tá complicado, né? A internet quebrou, o relógio parou, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está fora de ordem, né? Mas a nossa aula está em ordem. Mas vamos lá, gente. Dação em pagamento, nós temos duas correntes importantes, né, no direito tributário brasileiro. Firme e forte, sempre, sempre, sempre. Quem é? Débora. Seja bem-vinda, querida. Bom, então nós temos duas correntes importantes no direito tributário
brasileiro. Essa questão acerca da existência ou não da dação em pagamento, como eu disse há pouco, ela se tornou desimportante em virtude do advento da Lei Complementar 104 de 2001. Essa Lei Complementar 104/01 foi uma lei muito relevante, né, para o direito tributário brasileiro. Essa lei promoveu significativas alterações no CTN. Dentre essas alterações, a que versa sobre extinção do crédito tributário, a alteração referente à dação em pagamento, porquanto essa Lei Complementar 104/01, ela introduziu no artigo 156 do CTN, do Código Tributário Nacional, o inciso 11, que versa exatamente sobre a possibilidade de se extinguir o crédito tributário, né, dando bens imóveis. Mas vamos lá abordar as correntes. A comida... Quem é? Me diz o nome que eu não consigo ler. Muito obrigada, a FND tá aqui, ó, no meu coração sempre. Vocês são os principais, por certo, né? Eu vivo para dar aula para vocês. Bom, gente, perdão, o interfone tocou aqui, a minha comida chegou, mas eu vou continuar aqui com vocês, pelo menos por mais 15 minutinhos, até que possamos dar cabo da matéria. Mas vamos lá. Bom, a primeira corrente, né, a surgir no direito tributário brasileiro foi a corrente com base no artigo 3º do CTN. Olha o treco aqui, meu filho. Desce, cara! Desce, cara! Pô! Bom, foi a corrente com lastro no artigo 3º do CTN. Bom, essa corrente... Obrigada. Quem fala? Eu não consigo ler. Obrigada, gente. Obrigada. Bom, essa corrente é uma corrente interessante porque... Sim, mas eu digo em termos de lugares, né, nos quais eu dou aula fisicamente, né? O FRJ é a minha menina dos olhos, eu sou apaixonada pelos meus alunos da FND, que nós chamamos de Gloriosa, mas vocês, obviamente, se não estivessem no meu coração, vocês aí do Periscope, eu não estaria aqui agora, né, essa hora da noite, sem comer, eu não como desde meio-dia. Aqui também, com certeza. Quem é? Eu não consigo enxergar os nomes, mas muito obrigada, meus alunos queridos. Bom, mas então falando aqui da nossa primeira corrente, são duas correntes, né? Uma corrente com base no artigo 3º do Código, a outra com base no artigo 156, inciso 11, também do CTN. Bom, com relação à primeira corrente, que eu ouso dizer ser minoritária, tá? Por que minoritária? Porque o Supremo, ele já decidiu, né? Eu tô precisando, eu tô ficando velha, preciso de óculos. Eu tenho até o óculos na bolsa, só que me atrapalha ao falar, né? Porque ele tá descendo. Da próxima vez eu entro de óculos, tá? Eu também não acho que eu fique muito bem de óculos. Então tudo pra vocês, né? A melhor aparência aqui. Mas, já que tomei um pito, vou botar um óculos, tá? Muito obrigada por lembrar. Mas vamos lá. A primeira corrente com base no artigo 3º do CTN, ela sempre enxergou essa possibilidade, né, de se dar bens como forma de se pagar tributos. Aqui eu não estou falando, gente, de execução fiscal, aí depois, né, o executado opõe embargos à execução ou apresenta uma exceção de pré-executividade, né? Aí, a depender do resultado dos embargos, nós temos a excussão do bem, né? Se o pedido veiculado nos embargos à execução for julgado improcedente, nós temos a excussão do bem. Não é nada disso. Eu estou aqui falando a respeito da possibilidade de se entregar originalmente um bem como pagamento de tributo, né? Vamos pagar um determinado tributo entregando um bem para o fisco. Dação em pagamento é isso, né? A possibilidade de se extinguir o crédito, né? Dando um bem em pagamento. Então vamos lá. Segundo essa primeira corrente, a corrente com lastro no artigo 3º do CTN. Então alguns autores, né, visualizam essa possibilidade de o legislador ordinário, com base no artigo 3º, legislar no sentido de
permitir que os seus tributos, né, que os tributos subsumidos à sua respectiva competência impositiva possam ser pagos mediante a dação de bens em pagamento. Só que essa corrente surgiu, né, desde a promulgação do CTN, né? O nosso CTN, ele é representado pela Lei 5.172 de 66, né? Um diploma legal que adveio ao tempo da Constituição de 46, aquela Constituição, né, do Dutra, da redemocratização. Né? Então é bastante velho, vetusto o nosso código. Então vejam, essa corrente surgiu lá, na época da elaboração do CTN. Então pode, né, dação e pagamento no direito tributário brasileiro com lastro no artigo 3º, essa primeira corrente diz que sim. Né? Então ali no artigo 3º, que versa sobre a possibilidade, né, de se extinguir o crédito tributário sob a forma de bens, entregando bens. Então essa corrente, ela surgiu, obviamente, como uma corrente majoritária. Né? Então nós temos lá no artigo 3º, prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então essa é a redação do artigo 3º, concebida como supedâneo para legitimar a dação em pagamento. Então foi essa a primeira corrente a surgir no direito tributário brasileiro. Então você pode extinguir o crédito, né, dando um bem em pagamento? Pode, com base no artigo 3º do CTN. Só que essa corrente, ela condiciona a dação em pagamento a uma lei específica, né? Então vejam, nós temos lá no CTN, que pelo menos, não é uma lei complementar originalmente, mas tem eficácia de lei complementar, né? Uma lei complementar de normas gerais. Nós temos lá no CTN, que é essa lei complementar de normas gerais, uma autorização genérica dirigida aos legisladores, né, dos entes políticos, no sentido de que estes possam, mediante leis ordinárias, né, instituir, sejam bem-vindos, também sou aqui do Rio de Janeiro, para que eles possam, né, instituir a dação em pagamento no âmbito de seus territórios. Então, o próprio CTN, com lastro no que está escrito no artigo 3º, ele não está criando dação em pagamento alguma. Né? Ali nós temos uma permissão de sorte a que os legisladores dos entes políticos respectivos possam, enfim, por lei, materializar no âmbito de seus territórios a dação em pagamento. Então, temos ali uma autorização genérica. Ocorre que essa corrente exige de sorte, Helder, de sorte a que a dação em pagamento possa se materializar, exige uma lei específica. Tá? Essa lei específica ela deve mencionar que tributos poderão ser pagos mediante da ação, que bens poderão ser dados em pagamento e quais os critérios de avaliação desses bens. Né? É o que diz a primeira corrente. Essa primeira corrente, atenção, ela não faz distinção entre bens móveis ou imóveis. Né? Por quê? Porque o legislador não faz. Então, não seria legítimo ao intérprete distinguir. Então, repisando aqui os termos da primeira corrente. Pode dação em pagamento no direito tributário brasileiro? Pode sim, né? Desde que sobrevenha uma lei específica, mencionando que tributos poderão ser pagos mediante dação, que bens poderão ser dados e os critérios de avaliação destes bens. Então, dação em pagamento para a primeira corrente só mediante lei específica. Lembrando que esta primeira corrente não distingue entre bens móveis ou imóveis. Só que o que aconteceu, gente? Em 2001, adveio uma lei complementar, que foi a Lei Complementar 104. Essa lei foi responsável por introduzir no CTN significativas alterações. Dentre essas alterações importantes, nós temos a alteração referente ao artigo 156. Oi, Fortaleza. Tudo bem, queridos? Sejam bem-vindos. Salvador também. Eu vou parar de falar com vocês de modo a que a gente possa expor a matéria em sua interesse. Estou falando sobre dação em pagamento, tá certo? Para quem chegou agora. Tá? Então, em 2001... Sai, filho. Em 2001...
nós tivemos aí o advento da Lei Complementar 104, ela veio alterando o artigo 156 do CTN. O artigo 156, para quem não lembra, é o artigo que versa acerca da extinção do crédito tributário. Bom, essa leizinha, a Lei Complementar 104/01, ela introduziu no bojo do artigo 156 o inciso 11, que versa acerca da possibilidade, né, de darmos bens imóveis em pagamento, né? Agora, desde que, né, essa dação venha igualmente se materializando por lei específica, tá lá nos termos de lei específica. Então nós temos aí duas correntes bastante distintas, tá? A primeira corrente com lastro no artigo 3º do CTN. A segunda corrente com lastro no artigo 156, inciso 11 do CTN. Atenção, gente. Vamos aqui falar a respeito dos pontos de congruência entre ambas as correntes e também vamos falar dos pontos de incongruência. Com relação aos pontos de incongruência, o primeiro ponto, o momento, né, a partir do qual a dação em pagamento teria surgido no direito tributário brasileiro. Para a primeira corrente, que é aquela com base no artigo 3º, a dação em pagamento, ela adveio com a promulgação do CTN, lá em 66, tá? Lembrando que o CTN, ele adveio ao tempo da Constituição de 46, é muito antigo. Então, o momento a partir do qual teria... Ô, Helder, já te dei oi, querido. Tudo certo? Tamo aqui. Vamos lá? Vamos para aula? Bom, PGE na área. Lindos. São Paulo, é um prazer. Então, o momento a partir do qual teria surgido a dação em pagamento. Né? Para a primeira corrente surgiu com a promulgação do CTN. Com base em quê? Com base no artigo 3º. Está lá no artigo 3º, o artigo 3º que versa sobre o conceito de tributo. Né? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. A primeira corrente, ela acredita que a dação em pagamento, né, esteja baseada nessa expressão, né, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, o momento a partir do qual teria surgido a dação em pagamento. Para a primeira corrente, com a promulgação do CTN. Para a segunda corrente, que é aquela baseada no artigo 156, inciso 11. Né? Para a segunda corrente, a dação em pagamento ela teria advindo com a promulgação da Lei Complementar 104/01. Então, a segunda corrente vincula o surgimento da dação em pagamento ao advento da Lei Complementar 104/01, tá certo? Então, o primeiro ponto de incongruência entre ambas as correntes. O momento a partir do qual a dação teria surgido. Para a primeira corrente, surgiu com a promulgação do CTN, com a segunda corrente, surgiu com a Lei Complementar 104/01. Bom, vamos lá. Agora, o segundo ponto de incongruência, né? A dação em pagamento abarca bens móveis e imóveis, abarca só bens imóveis. Para a primeira corrente, a dação em pagamento, ela abarcaria tanto os bens móveis quanto os bens imóveis. Por quê, gente? Porque o próprio artigo 3º do CTN, ele não faz essa distinção. Bom, onde o legislador não distingue, né, não caberia ao intérprete distinguir. Não seria legítimo ao intérprete distinguir. Eu só não desabilito, meu amigo, porque tem tanta gente legal falando aqui comigo, então é complicado, né, que nós tenhamos que desabilitar o chat exatamente por conta, em 2 meses, por conta dessas pessoas que não conseguem se portar, né? Esses patetas que não conseguem se portar. Mas isso acontece em toda a aula, estou acostumada com vocês, sejam sempre bem-vindos, né? E ao invés de ficarem aqui fazendo besteira, vão para as bibliotecas estudar, né? Que vocês precisam bastante, porque educação vocês já não têm, né? Então, estudo, eu quero que vocês tenham. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Isso não é nada pra gente, todo mundo aqui comprometido com o estudo, né? Só para dar um pito aí, expor os motivos pelos quais eu não vou desabilitar o chat por conta, né, de um punhado de patetas, né? Isso aí a gente tem em todo lugar do mundo, né? Toda coletividade tem um bando de pateta, né? Então é normal. Daqui a pouco, eu saindo daqui, vou rever a transmissão, aí eu bloqueio, tá tranquilo, aí a pessoa não entra mais, né? É isso. Mas vamos lá.
Obrigada, gente. Vamos lá. Então, o segundo ponto de incongruência é a respeito, né, dos bens, né? A primeira corrente da ação em pagamento, ela abarca bens móveis e imóveis. A segunda corrente da ação em pagamento se restringe aos bens imóveis. Por quê? Porque, vejam, o artigo 156, inciso 11 do CTN, ele menciona expressamente bens imóveis, nos termos de lei específica. Esse artigo 156 é o artigo que versa sobre a extinção do crédito. O inciso 11 fora introduzido pela Lei Complementar 104/01, tá? Então, o segundo ponto de incongruência. Para a primeira corrente, bens móveis e bens imóveis, ou bens imóveis. Para a segunda corrente, apenas bens imóveis. Tá? Então, esses foram os dois pontos de incongruência. O momento a partir do qual teria surgido a dação em pagamento, né? E se a dação em pagamento abarcaria bens móveis e ou imóveis. Tá? Agora, muito obrigada. Agora vamos para o ponto de congruência entre ambas as correntes. A primeira corrente com base no artigo 3º do CTN, a segunda corrente com base no artigo 156, inciso 11 também do CTN. Tá certo? Ponto de congruência, lei específica. Lei específica. A dação em pagamento, ela só pode vir a se materializar, né, se por intermédio de uma lei específica. Tá certo, gente? Então, o que vocês devem marcar em provas objetivas. Dação em pagamento existe no direito tributário brasileiro? Existe sim. Mas dação em pagamento, ela adveio com a Lei Complementar 104/01. Essa é a corrente que eu ouso dizer, repito, é majoritária. Muito obrigada. Por que majoritária? Porque o Supremo, em 3 ocasiões, salvo engano, né, foram pouquíssimas decisões afetas a esse tema. Em 3 ocasiões, o Supremo ele demonstrou abraçar a segunda corrente, que é aquela corrente com lastro no artigo 156, inciso 11. Então, quando surgiu a dação em pagamento no direito tributário brasileiro? Surgiu com o advento da Lei Complementar 104/01, que foi a lei que introduziu no bojo do artigo 156, o inciso 11, versando exatamente sobre a possibilidade de dação de bens imóveis como forma de se pagar tributos, desde que isso fosse materializado por intermédio de lei específica. Então, eu sugiro que vocês encampem também a segunda corrente, que foi a corrente abraçada pelo nosso STF, pelo nosso Supremo, tá? Agora, me permitam apenas tecer algumas considerações bastante breves a respeito desse instituto, a respeito da dação em pagamento. Vejam vocês, gente, que se advier, né, uma lei chancelando essa possibilidade de que o contribuinte pague um tributo entregando um bem para o fisco, ora, isto não quer significar, atenção, que o contribuinte não possa pagar aquele tributo em dinheiro, né? Essa será sempre uma possibilidade. Então, a dação em pagamento, ela vem como um plus, né? A dação em pagamento vem como algo a mais. Por isso que é muito complicado nós depararmos com questionamentos que envolvam a dação em pagamento. Tamo junto, é isso aí, eu tô tentando acabar aqui rapidamente para não encher o saco de vocês e para também subsidiá-los, né, de argumentos para fazer, né, essas questões tão complicadas de prova, né? Vamos aqui entender a cabeça dos examinadores. Então, uma primeira decisão que eu gostaria de trazer aqui para vocês, tô sem internet em casa, então não tô podendo manipular o meu iPad e o material tá no carro, mas eu posso até postar na minha página a decisão respectiva. Nós temos uma decisão antiga do Supremo que versa sobre uma lei do Distrito Federal que permitia que os contribuintes se desincumbissem
de suas respectivas obrigações tributárias, né, que pagassem os tributos distritais, vejam só, mediante a entrega de materiais de construção, né, para fins de mutirão. Então o Supremo, num primeiro momento, né, não havia ainda o inciso 11 lá no artigo 156. Então o Supremo, num primeiro momento, ele em sede de liminar, em sede, portanto, de cognição sumária, o Supremo, ele suspendeu a eficácia da lei, né, por dois motivos, né? O primeiro motivo era porque a lei parecia estar vilipendiando, né, o procedimento licitatório. Então, com base no artigo 37 da Constituição da República, acho que inciso... não lembro o inciso, se vocês puderem me ajudar aqui, que eu estou sem a Constituição, inciso 21, né? Não sei. 21 ou 22. Então, o primeiro motivo pelo qual o Supremo suspendeu a eficácia da lei distrital foi esse, né? Parecia estar havendo uma fraude ao procedimento licitatório, né? E o segundo motivo, no CTN, atenção, não havia qualquer menção, né, à dação em pagamento. Então, por esses dois motivos, em sede de liminar, né, o Supremo, ele suspendeu a eficácia dessa lei distrital que permitia que os contribuintes do DF pagassem os tributos distritais, entregando materiais de construção, né, para o fisco. Isso é muito complicado, né? Quem em sã consciência vai preferir entregar, né, um saco de cimento, de argamassa, como forma de se pagar um IPVA, por exemplo, né? Você vai pagar em dinheiro, é muito mais prático. Então, o que eu quero dizer com isso, gente, é que a dação em pagamento, não estou dizendo que isso possa ter acontecido neste caso, porque não há qualquer suspeita nesse sentido, tá? Mas a dação em pagamento pode ser o supedâneo para uma série de fraudes, né? Para toda sorte de fraudes. Então, você pode até imaginar algumas empresas, né? Que não é o caso da ADIM respectiva, né? Mas você pode até imaginar algumas empresas, né? De essa aí, 1917, DF. Muito obrigada, irmã. Te amo, muito obrigada, Sossô. Bom, podemos imaginar aqui o caso, né, de algumas empresas que são comandadas pelos amigos dos donos do poder, né, uma expressão cunhada pelo Raimundo Faoro, que foi procurador do Estado do Rio, né, empresas endividadas, entre aspas, né, com o Estado, né, essas empresas, né, na verdade são fábricas de materiais de construção. Aí de repente vem uma lei ali interessantíssima, providencial, uma lei de efeitos concretos, permitindo que, né, os fluminenses, né, paguem os tributos do Estado do Rio mediante a entrega de materiais de construção. Então isso, né, seria bastante providencial para essas empresas com somas vultosas, né, de débitos tributários. Então a dação em pagamento, para ser questionada, né, tem que chegar a esse ponto, né, porque em princípio nós não temos motivos para questionar uma dação em pagamento, porquanto o contribuinte, além de poder entregar bens como forma de se desincumbir daquela obrigação tributária, ele pode pagar em dinheiro, mas sempre temos que tomar sempre temos que tomar esse cuidado extremo, né? Porque a dação em pagamento, ela pode sobrevir de sorte a facilitar a vida de alguns contribuintes, né, devedores contumazes dos estados. São feitas avaliações, né, respectivas nos bens, né, quando o bem for entregue, aí isso vai ser regido pelo ente político respectivo, na lei também respectiva. Manaus, beijos. Então, a lei vai dispor acerca dos critérios de avaliação. Eu não posso aqui dizer porque a dação em pagamento é algo que irá se materializar no âmbito de cada um dos entes, né? Então, o ente respectivo, ele vai legislar sobre a possibilidade, né, de os seus contribuintes extinguirem o crédito tributário mediante a entrega de bens.
tá? O Supremo entendeu que só bens imóveis. O Supremo, ele só enxerga possível a dação em pagamento depois do advento da Lei Complementar 104/01, né? A Lei Complementar a dação em pagamento extingue o crédito, tá, gente? Extingue o crédito, tá bom? Bom, a Lei Complementar 104/01 foi a lei complementar que introduziu no bojo do artigo 156 o inciso 11, que versa sobre a dação de bens imóveis em pagamento. Mas antes disso, antes do advento da Lei Complementar 104/01, já existia uma corrente com lastro no artigo 3º do CTN, né, uma corrente que achava possível a dação de bens móveis ou imóveis em pagamento. Foi até interessante porque com o advento da Lei Complementar 104, os partidários dessa nova corrente começaram, né, a sustentar o seguinte: bom, se dação em pagamento já existisse, por que cargas d'água a Lei Complementar 104/01 teria introduzido no bojo do artigo 156 um inciso versando exatamente sobre essa possibilidade, né, se já existisse a dação em pagamento com base no artigo 3º. Aí os partidários, né, da primeira corrente, a corrente com base no artigo 3º, começaram a dizer, não, na verdade essa lei complementar, ela só veio para referendar, né, a jurisprudência e ainda assim fez de forma incompleta, né, porque essa lei, ela só permite a dação em pagamento para bens imóveis. Então é isso, gente. Tá aqui a nossa pequena aulinha, os nossos breves comentários acerca da dação em pagamento, que é uma modalidade extintiva do crédito tributário. Vou fazer um periscope só sobre substituição tributária, sim, tá? Pequena o quê? Pequena o quê? Bom, gente, muito obrigada pela atenção de vocês e, por favor, muito obrigada, gente, muito obrigada, de verdade, pelo carinho. Palmas. Bom, sempre aqui palmas, né? Tem sempre um aluno de palmas. Muito obrigada, gente. Então, só pra repisar. Oi, pai. Você tá? Ai, aí, pai. Ai, que saudade, tudo bem? Sábado eu tô lá, pra nossa piscininha, pro nosso almoço. Te amo, pai, te amo muito, 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 muito. Que bom você aqui comigo, pelo menos a gente se vê. Bom, então só para repisar aqui, gente, nós temos que marcar em provas objetivas, né, aquela assertiva que fala acerca da possibilidade de se dar bens imóveis em pagamento, desde que o ente respectivo tenha autorizado isso por intermédio de lei específica. Também uma questão de OAB, mas aqui eu estou resolvendo a questão da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, uma questão de provão, tá? Então existe dação em pagamento no direito tributário brasileiro. República Tcheca, que legal, Praga, amo Praga. Amo Praga. Muito obrigada, gente. Então, existe dação em pagamento no direito tributário brasileiro? Responda na aula de orçamento, pelo amor de Deus, senão fica muito complicado, tá? Ou me manda inbox, por favor, eu te respondo. Existe dação em pagamento, né? Surgiu quando a dação em pagamento? Surgiu com o advento da Lei Complementar 104/01. Essa lei que introduziu no artigo 156, o inciso 11, que versa acerca da possibilidade de se dar bens imóveis em pagamento, tá? Então, marquem essa assertiva, sempre. Dação em pagamento existe, com base em quê? Com base no artigo 156, inciso 11. No entanto, para que a dação em pagamento possa se materializar, faz-se necessário, né, que o ente edite lei específica a esse respeito. Bom, gente, muito obrigada. A aulinha de hoje mesmo foi breve, eu tô muito cansada, agora vou jantar, né, não como desde meio-dia, tô morrendo de fome. Um beijo para vocês todos, muito obrigada, de verdade, de todo o coração, pela atenção de vocês, pelo carinho de vocês, pelo respeito de vocês, tá? E um beijo, vou ficar com saudades. Me mandem, por favor, imagina, gente, estamos juntos, como vocês dizem, né? E me mandem, por favor, sugestões de tema. Já surgiu aí uma sugestão sobre responsabilidade tributária, substituição progressiva, né? A substituição para frente, Laranjeiras, minha irmã. Sábado a gente tá aí.
né? Tá todo mundo junto. Bom, gente, é isso, tá? E fico esperando sempre o feedback de vocês. Muito obrigada. Sumi não, tô aqui, tava trabalhando muito, muito, muito mesmo. Quando eu não apareço é porque eu tô trabalhando, tá? Quando é o próximo, eu não sei, talvez sábado. Não sei, vamos ver, tá? Um beijo, gente. Boa noite pra vocês, tá? Obrigada pelo carinho. Um beijo.